Bom dia a todos, eu sou o Renato e nós quatro escrevemos esse artigo para falar um pouco da experiência que temos vivido na implantação do escritório de projetos do INPE. Bom, então o roteiro da nossa apresentação passa por falar sobre o INPE e a sua relação com projetos complexos. A gente fala do histórico recente do escritório de projetos, nós vamos depois disso ao cerne, que é a implantação do escritório de projetos do INPE, e ao final, resultados, conclusões e desafios futuros. Bom, o INPE, ao longo da sua história, desenvolve projetos de instrumentação científica para coleta de dados atmosféricos, infraestrutura de supercomputação, bem como os sistemas de monitoramento da Terra, o clima espacial, desenvolvimento de cargas úteis de satélites como a Amazônia, os Cibers, os mais recentes, né? E tem toda a infraestrutura de pesquisa, desenvolvimento, laboratório de integração e testes. Então isso capacita e mostra que o INPE vem desenvolvendo projetos e programas grandes e complexos ao longo de sua história, né? Então isso mostra aí a tradição do INPE em desenvolver projetos e programas que compreendem a demanda de um problema, pela solução de um problema, entregam essa solução, né? Provendo produtos e serviços que se valem de sistemas tecnológicos complexos. Isso é uma tônica em sua história, né? E dentro dessa linha, o INPE, então, sempre realizou projetos. A primeira abordagem de escritório de projetos na história do INPE se deu na CGTE, onde lá, dada a necessidade dos grandes programas que aconteciam ali no começo da década, foi-se proposta uma estruturação de escritório de projetos. E essa estruturação se baseou em normativas internacionais e, por fim, a proposta oferecida se dividia um escritório de projetos em 3 núcleos, que seria a gerência de contratos, a gerência de projetos e a gerência de configuração e documentação, também, com o objetivo de atender várias demandas, então, desses grandes programas e iniciativas que aconteciam na coordenação. Uma segunda abordagem de escritório de projetos nas coordenações do INPE se deu de uma mais recente, em 2018, na CGCEA, com o objetivo de organizar todo o portfólio de programas e projetos da coordenação. Ele se estruturou como um escritório tanto de apoio a projetos como centro de excelência, que apoiava a gestão do portfólio e tudo mais. Então, e ali nasce também uma visão de que a engenharia de sistemas baseada em modelos, o MBSE, junto com o mapeamento de processos usando o BPMN, poderiam ser de grande valia, e se mostraram de grande valia, né? Essa implementação da CGCEA foi convidada a ser apresentada como case de destaque no PMO Summit 2020, onde Branco e Silva apresentaram lá os resultados obtidos até o momento dessa implantação. A estruturação, então, do escritório de projetos da CGCEA, da antiga CGCEA, ela partia da definição estratégica da CGCEA e procurava entregar valor para o resultado para a sociedade. Então, o escritório de projetos ele suportava o portfólio de programas, projetos e atividades da CGCEA em 3 grandes eixos. As pessoas que dariam esse assessoramento, os padrões e métodos alinhados com o governo e normas internacionais e ferramentas de TI que suportavam toda essa implantação, né, toda essa estruturação. Os padrões e métodos que eram utilizados partiam de uma base internacional e tinham 4 grandes eixos que se preocupavam nessa estruturação, que era a gestão do portfólio, a gestão dos programas e projetos, a parte de engenharia de sistemas fortemente baseada em MBSE e a gestão dos processos de negócio, integrando assim todos esse rol de padrões e métodos que eram usados. Um fator que se destaca na implantação do escritório da CGCEA é que foi feito um alinhamento com a gestão e com a coordenação do que seria e o que não seria oferecido, para que não se ficasse uma falsa expectativa acerca dos produtos e serviços desse escritório de projetos, uma vez que as pessoas tinham suas expectativas com relação a essa estruturação. Bom, o escritório da CGCEA ele durou até a reestruturação do INPE em 2020, mas até lá o escritório já tinha dado alguns resultados. Ele coordenou o planejamento estratégico da CGCEA, chamado Plano Abaquá, ajudou na definição do mapa estratégico, identificou indicadores de desempenho e metas para as atividades, programas e projetos, fez uma identificação de programas e projetos que estavam vigentes naquele momento, né, e fez pilotos com algumas metodologias. E também definiu um processo de desenvolvimento que seria
foram realizados alguns testes, mas ele seria o método padrão para os desenvolvimentos dos projetos que aconteceriam ali na CGCEA. E então, em 2020, como eu disse, o INPE se reestruturou e foi criada a Coordenação de Gestão de Projetos de Inovação Tecnológica. A coordenação ela tem a função de assessorar o INPE, tanto a autogestão como as demais coordenações na estruturação de seus projetos e programas, e a autogestão na governança do seu portfólio. E dentro da coordenação, ela é dividida em dois serviços: o Serviço de Planejamento e Controle, que tem foco na gestão do portfólio, e o Serviço de Garantia da Qualidade de Projetos, que cuida da parte de normativos e assessoramento em projetos e programas. E dentro dela também existe as 4 divisões de projetos estratégicos, onde são alocados projetos importantes para o Instituto e na coordenação eles recebem um apoio de gestão e estruturação. A COGPI também faz parte da estrutura do NIT. O NIT do INPE ele é reconfigurado num contorno onde a coordenação desse NIT fica a cargo do Grupo Gestor da Política de Inovação do INPE, em que se constam 4 elementos: o próprio GGPIM, a COGPI, o Serviço de Relações Institucionais e o Serviço de Gestão de Convênios e Contratos, cada um com seu papel e responsabilidade dentro desse arranjo. A COGPI, dentro do contexto do seu regimento interno e do arranjo do NIT, ela tem a função de olhar para o ambiente, políticas, tendências, colaborar na formalização de parcerias e colaborações externas, ajudar o INPE no seu planejamento estratégico no plano diretor com essa visão, monitorar o portfólio de ações do Instituto, trazendo padrões e métodos e ferramentas de suporte para suas operações, programas e projetos, e depois retornar isso e fazer o transbordo da tecnologia para a sociedade, e licenciar isso com um forte apoio das fundações de apoio. Uma outra frente nessa estruturação toda de gerenciamento de projetos são as ações do Ministério. Então, o Ministério, nos últimos anos, estruturou uma série de normativos e padrões na qual o INPE faz parte e ele precisa seguir e estar aderente. Destaque se dá para o framework de gestão de programas e projetos do MCTI, que ele traz uma série de processos necessários à sua implementação para a gestão do portfólio, dos programas, dos projetos e assessoramento das áreas finalísticas, né? Então, dado o contexto dos normativos e necessidades do Instituto, dadas as estruturas e normativos do MCTI, e dado que o Instituto trabalha com fundações de apoio e segue o regramento da CJU, os padrões, métodos e processos que o escritório deve definir deve considerar esses 3 universos. Então, ele está no centro desses universos definindo como a gente vai trabalhar. E isso é importante, considerar os 3 é muito importante. Então, dado esse contexto, o escritório de projetos do INPE precisa se preocupar então com 5 grandes dimensões, que é gerenciamento de portfólio, gerenciamento de programas, de projetos, dos processos e dos produtos e serviços que acontecem no Instituto. E para isso são 4 grandes pilares: uma base de conhecimento institucional e internacional sobre portfólio de programas e projetos, o MBSE como um apoio no pensamento sistêmico dos desenvolvimentos complexos, mapeamento e definição dos processos usando o BPMN e toda a base histórica de conhecimento e desenvolvimento de produtos do Instituto. E com isso buscando garantir sustentabilidade para as nossas ações, né? E até agora os resultados obtidos já são a definição de padrões, definição de processos, desenvolvimento de ferramenta interna para a gestão do portfólio. A gente já institucionalizou e mapeou mais de 110 projetos institucionais. Estamos alinhados com o MCTI, o que está garantindo uma grande solidez para o portfólio que está sendo identificado no Instituto. E os desafios futuros que se colocam, então, é a definição dos normativos de gestão de projetos e programas, mapeamento dos processos da gestão da propriedade intelectual, o alinhamento e definição dos processos de priorização e balanceamento do portfólio, treinamento dos nossos colaboradores, e finalizar as iniciativas de MBSE. Em longo prazo, a gente tem todo o mapeamento do gerenciamento organizacional de projetos, de acordo com o preconizado pelo PMI, busca e definição de ferramentas de TI de suporte à gestão e governança do portfólio, e uma definição clara dos critérios, métodos e processos que a gente vai precisar usar para medir os desempenhos associados à realização das entregas do nosso portfólio. Bom, então é isso. A gente apresentou um histórico das iniciativas recentes, e também a base regimental que fundamenta a nossa implantação atual.
O que a gente percebe é que a estruturação do escritório de projetos ela colabora com as atividades do Instituto, dando governança ao seu portfólio e para alta gestão, não é? E nós vamos continuar trabalhando no sentido de vencer os desafios apontados e para que a gente tenha um aumento da eficiência e eficácia das iniciativas, bem como da efetividade dos resultados dessas iniciativas. A gente aproveita para agradecer a todos que colaboraram e ainda colaboram com o esforço de implantação do escritório de projetos aqui no Instituto. Muito obrigado.